quando eu entrei no hospital, o Trump estava falando que ia acabar com a guerra da Ucrânia em um dia. Teve aquela conversa toda com o Putin, juntou a imprensa do mundo inteiro para ver o encontro deles, recebeu o Putin com um tapete vermelho lá no Alasca e acabou no dia seguinte, voltou tudo a estaca zero, né? Klaus, bem-vindo de volta. Klaus esteve Obrigado. Fora da circulação, mas ele voltou agora com força total, dando a mesma alegria de sempre. Sem você, Klaus, no way. Sem você não tem jeito. Obrigado, estou muito feliz de estar de volta aqui. Fiquei uns 40 e poucos dias no hospital resolvendo problemas. Bom, enfim, estou de volta, estou me sentindo voltando da guerra. Eu também quero dar um abração no Klaus, de boas. Muito bom estar com você aqui, muito bom estar de volta para o Licença Poética com Neiva. Estava com saudade dessa conversa boa. A gente tem que retomar onde a gente estava, eu acho. A gente estava discutindo a questão da guerra. A gente passou algum tempo, e nesse mundo moderno, tudo vai muito rápido, né? Mas então eu não sei nem se a guerra ainda é uma grande questão, porque a guerra não é um problema interno. Problema interno. A guerra, na verdade, é uma questão contínua, né? Porque quando eu entrei no hospital, o Trump estava falando que ia acabar com a guerra da Ucrânia em um dia. Aliás, ele veio falando isso há um tempão, né? Ele veio falando isso já desde a campanha eleitoral. Vou acabar em um dia, eu acabo com a guerra. Teve aquela conversa toda com o Putin, né? Juntou a imprensa do mundo inteiro para ver o encontro deles. Recebeu o Putin com um tapete vermelho lá no Alasca e acabou no dia seguinte, voltou tudo a estaca zero, né? Então a gente continua no mesmo ponto. Podemos começar daí, né? Porque, na verdade, ele tem uma coisa completamente louca, que ele quer ganhar um prêmio Nobel da Paz, mas não vai ganhar. Porra, tá maluco. Só se ele se auto-outorgar esse prêmio. Mas é capaz. Tudo é possível. Ele ligou lá pro presidente lá não sei onde, nem lembro mais de onde é que era, acho que foi da Suécia, presidente ou primeiro-ministro. Suécia, né, que é onde fica a academia sueca, né, ligou lá pro primeiro-ministro perguntando se ele não ia ganhar o prêmio da paz, né, o Nobel da Paz. É um ridículo. É muito sinistro. Né? E pior que ele acha que pode comprar o mundo todo, né, com o poder econômico dele, né, e com a ameaça do poderio militar americano, poderio militar, poderio econômico. É um bully do playground, só que com aquele arsenal nuclear perto do dedo e uma conta bancária trilhardária, né? Isso que mete muito medo, né? E com um cinismo irrestrito e muito burro também ao mesmo tempo. Então, um indivíduo extremamente perigoso. Eu estava outro dia pensando, gente, naquela coisa, naquele conceito da psicanálise, da passagem ao ato. Isso é que me dá medo, sabe? Aquele momento em que o psicótico realmente começa a agir no sentido dos seus demônios, né? E passa ao ato. É isso que me dá medo no mundo contemporâneo, porque parece uma coisa assim, nós parecemos às vezes avizinhando de uma catástrofe, né? É muito perigoso um indivíduo tão demencial quanto esse Trump está ocupando o cargo que ele ocupa. E foi colocado lá por um povo inteiro, né? Foi eleito não só na eleição indireta, como a eleição direta ele também ganhou. Pois é. Isso é que é mais assustador. O sistema americano, isso é uma coisa que precisa entender. O sistema americano é muito estranho. Ele não é uma democracia. Na verdade, o sistema americano é uma organização financeira e econômica. Mas a democracia não é. No sentido grego, que os caras chegavam lá, faziam da água, discutiam o assunto. Não. Porque você vê que ela é imperial. Ele quer ser um imperador. Ele não consegue, ele é tão pobre de imaginação que não consegue entender que esse mundo já passou. Mas ele é uma pessoa, eu não sei, rapaz, eu olho assim perplexo, eu digo, poxa, não é possível. Porque aqui é o lugar onde você tem grandes universidades, você tem grandes conselhos, você destrói tudo. Chegou a tal ponto que eu peguei e meti um cheque nosso para a televisão pública que apresenta coisas muito boas. Televisão pública não é Chitãozinho Chororó, não é de pessoal falando de programa da década de 50 na televisão, como se fosse Homero. No Brasil tem isso, né? Mas aqui não. Aqui os caras... Peraí. Aqui os caras, eles têm um mundo muito sofisticado. As grandes editoras, as grandes bibliotecas. Mas ele parece ter um processo
destrutivo. Parece aquelas crianças que pegam um brinquedo e começam a jogar de raiva. Ele é uma figura de comédia, se não fosse tão trágico. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vi outro dia na televisão um chinês ocidentalizado, ele dando uma entrevista, ele falando, o repórter pergunta a ele, mas vocês não são uma democracia. Então, assim, qual a diferença entre Estados Unidos e China, né, atualmente? Ele falou, olha, o que acontece? Aqui nos Estados Unidos, vocês têm 2 partidos, mas só tem uma política. Independentemente de qual partido esteja no poder, é sempre a mesma política. E é a política voltada para os bilionários. Na China, a gente tem um partido só, mas a gente pode mudar a política toda vez que a gente quiser. A gente mudou o país várias vezes nas últimas décadas e a gente está sempre em mudança. E aqui não muda nada. Então, assim, somos um partido só lá, mas a política sempre muda. Aqui vocês são 2 partidos e a política não muda nunca. E eu achei uma explicação fantástica, assim, muito rasa e, ao mesmo tempo, muito precisa do que acontece, né, nesses 2 extremos, né? Não, e é verdade, a China teve cada reviravolta, né, nas últimas 3 décadas aí, é impressionante, né? E vamos ver, é um mistério que vem pela frente, né? Olha, a China é uma coisa incompreensível, às vezes, quando você não tem contato. Eu tive contato com a China. Aliás, eu tenho um livro que é publicado em chinês, mandarim, porque o cara que tocou o telefone, ele falava de uma maneira incompreensível. Depois eu descobri por quê, porque ele aprendeu a fonética com um cara que não conhecia inglês. Então, para você entender o que ele estava dizendo, era um inferno. André me dirigiu até onde ele estava, ele dizia assim, André, só diz assim, yes, yes, yes. Porque ele não entendia, a gente não entendia ele, nem ele entendia a gente. Ele veio me conhecer que ele tinha arrumado uma bolsa. Eles estão atrás de alguma solução diferente. Esse cara me escreveu 2 dias atrás, dizendo a seguinte coisa, que ele tinha uma preocupação muito grande como ele usou um termo de chinês que eu não sei qual é agora. Ele dizia assim, que é uma espécie de modernização ao estilo da China. A China não quer ser o Ocidente. A China tem um destino próprio. Isso é interessante. Interessante porque todo mundo fica pensando, não, eles querem ser sistema capitalista ou não. Não é bem assim, não. Eles estão buscando ainda. Eles fizeram uma coisa interessantíssima, que foi pegar a questão da política, de separar a política da economia, que é uma espécie de anátema contra as teses marxistas, né? Que é um edifício onde tudo está relacionado. Não, eles separaram e está tudo bem. Eles estão agora reformando o alfabeto, né? Eles estão num processo de transformação muito grande. Eu vi esse livro, chama-se Breakthrough, Break, eu não me lembro. E ele diz uma coisa interessante, nos Estados Unidos, a grande figura americana, e é mesmo, é o advogado. O da China não é o advogado, é o engenheiro. Porque aí a comunidade decide ter um campo, ter uma espécie de parque. Aí eles resolvem e fazem. Eles têm uma concepção, porque a liberdade é uma coisa muito complicada, né? Muito complicada. Então, acho que as pessoas não percebem exatamente o que está acontecendo lá. Aliás, eu odeio o fato de eu não ter aceito o convite que eles me fizeram para ser professor lá. Odeio, foi a maior burrice minha que eu fui falar com o médico disse, não, você não pode ir, tem um ataque cardíaco, não sei o que, blá, blá, blá. Não fui. Aí perdi a chance, né? Porque essas coisas são assim, né? Você tem que pegar elas conforme elas acontecem. Pode voltar, pode voltar a chance sempre. Pode ser, sempre pode, né? Aliás, tem o livro em chinês, que é um negócio que eu nunca imaginei que você tem livro em chinês, pô. Barato. Agora, foi um pé no saco, né? Porque os caras não só não falavam inglês direito, mas eles queriam fazer a tradução ao vivo. Eles diziam, ligavam para casa e diziam, por exemplo, no dia tal, nessa página tal aqui, tem a palavra jogo. Jogo é uma palavra muito frívola. Aí eu tive que reescrever o negócio para atender o chinês. Cara, eu achei um saco aqui. Agora, Neiva, também tem um aspecto interessante que lá na China, uma pequena edição é 100 mil exemplares, né? É verdade. Eles reclamam que também não tem leitores lá, não. Porque eu acho uma das coisas estranhas do Brasil, o Brasil é como o Koff, na sabedoria exemplar dele, disse uma vez para mim. Ele estava citando alguém que estava discutindo o negócio de sustentar ou apoiar um poeta. Tem poetas no Brasil? Tem, dá com pau. O que não tem é leitor. Não é? Você lembra que você me disse isso, Cláudio? Sim, foi numa conversa com o Manuel de Barros uma vez, e aí a gente estava às gargalhadas, porque ele não vendia muitos livros, e eu fiz a ponte para ele ir para a Record, né? Para a editora Record, porque a Luciana Vilas Boas
que era a diretora editorial da Record, tinha sido minha namorada uns anos antes, na época da Globo, e ela, quando ela assumiu a Record, ela era jornalista e foi para a Record, né? Ela falou, pô, estou começando lá, eu queria contratar uns nomes de impacto. Aí eu lembrei do Manuel de Barros. Falei, pô, o Manuel de Barros, por exemplo, ele se queixa muito que a civilização brasileira, o Enio Silveira, é muito legal com ele, mas não paga os direitos autorais, né? Então ele está muito insatisfeito com os livros dele que saem pela civilização brasileira. Eu acho que ele toparia conversar com você. Aí ela falou, não, me dá o contato dele, vou convidá-lo para um jantar na minha casa, você vai também e tal, e eu vou convidar outras pessoas e tal, vou convencê-lo a ser editora dele. E ele vai ficar muito satisfeito comigo. E realmente a carreira dele deslançou depois disso. Foi em 93, se eu não me engano. Ele ganhou o prêmio Nestlé. Aí ele começou a ganhar dinheiro, porque o Manuel de Barros, ele era um poeta incensado nos meios literários, mas ele não vendia livro, ninguém conhecia ele, fora Drummond e outros mais poucos assim, ninguém conhecia ele. E ele tinha grande dificuldade, porque ele era fazendeiro, não gostava de trabalhar com terra, e os 10 anos que ele passou trabalhando na fazenda, ele não conseguiu produzir um verso, ele não conseguia escrever nesse período. Então aí o filho dele assumiu as tarefas da fazenda e ele era considerado pela própria família assim, meio que como um pária, né? Que nem Fernando Pessoa era pela família do Fernando Pessoa, assim, aquele cara que só dá trabalho, né? Poeta e tal, mas não traz dinheiro para casa, né? Assim, nego acha que fazendeiro é tudo rico, mas, pô, no Brasil tem fazendeiro de agronegócio é uma coisa. Fazendeiro, em geral, não é rico. Tem terras, mas não é rico, né? E ele precisava, para ele foi um alento, assim, quando ele começou a ganhar dinheiro com literatura, que ele passou a ser respeitado pela família. E eu lembro que quando posso contar essa história rapidinho, quando teve a entrega do prêmio Nestlé, eu estava organizando o evento, eu tinha uma produtora, e estava organizando o evento, foi na Biblioteca Nacional aqui no Rio, e era a Secretaria Municipal de Cultura que estava promovendo o evento, né, de entrega do prêmio Nestlé, e em parceria com o Ministério da Cultura. Na época a Helena Severo namorava como era o nome dele? Vefor, né? Que era ministro. E aí teve o evento lá na Biblioteca Nacional, ele veio com a família de lá, e sentaram todos na frente, ele pequenininho, né, no meio das pessoas ali, na primeira fila. Aí chamaram quem para fazer a saudação? Eduardo Portela, né, todo empolado, com aquela peruca dele. O Eduardo Portela entrou ali na frente e começou a falar, não, porque um poeta, a poesia voa como os tuiuius, a poesia mergulha como não sei o quê, usou todo tipo de metáfora e analogias para valorizar um poeta, e no final de 30 minutos dele falando, ele falou assim, claro, eu estou falando do poeta Manuel de Moraes. Apontou para o Manuel de Barros assim, e todo mundo ficou em silêncio, né? Ninguém aplaudiu, ele esperava uma ovação nessa hora, né? Ficou aquele silêncio, né? E eu olhei para o Manuel de Barros, ele se afundou na cadeira assim, que as pessoas da família dele, tudo olharam para ele e falaram assim, porra, ninguém sabe nem teu nome, né? Porra, tá aqui ganhando um prêmio e as pessoas não sabem teu nome, né? E aí o Copo falou mais um pouco, tal, aí ganhou um prêmio, mas para ele foi uma alegria, porque era um prêmio de 30 mil reais, que era dinheiro naquela época. E ele começou a ganhar dinheiro nesse período. E o Manuel de Barros é que me falou a história de que se os poetas comprassem livros, seria o maior mercado de poesia do Brasil, de mercado de livros no Brasil, seria a poesia, porque venderia bastante, né? Porque o que não falta é poeta no Brasil, né? Mas leitor mesmo não tem, né? Tem muito poeta. E até tem uma frase que é atribuída ao poeta, aliás, Ronald Polito, poeta mineiro Ronald Polito, teria dito, não sei se isso é verdade, que a frase é a seguinte, há mais poetas do que seres humanos. Se você atirar uma pedra em qualquer direção, acertará a cabeça de um poeta. Isso é muito bom. Agora, mas é essa coisa... Mas eu acho, voltando à questão da guerra, eu fiquei pensando muito sobre a ausência do Clóvis, pensei muito sobre o que a gente estava fazendo. E me ocorre que um dos grandes textos, não é o melhor texto dele, mas é um grande texto sobre a guerra, é uma peça chamada Paz, do Aristófanes. Todo mundo conhece, claro, a coisa grega e tal, mas o Aristófanes, que eu acho o maior escritor grego, mas eu acho ele insuperável, porque é o negócio do riso. O riso é muito mais difícil. A alegria é muito, apesar do Rousseau ter dito que a alegria é a prova dos 9, realmente deve ser, porque é muito difícil. Nesse sentido, sim, mas a alegria é difícil você
quando você ri de um texto, você ri com ele, é absolutamente fantástico. Inclusive porque tem uma contradição imensa entre o texto e o riso. Porque o riso é fugitivo e outra coisa, uma coisa pior que contar uma piada outra vez, né? E ler é reler. Então é uma contradição muito grande entre o riso. Ele consegue isso muito bem. Ele tem uma peça maravilhosa chamada Paz. Paz é o seguinte, aliás, você nota uma coisa engraçada. Aristóteles usa muitos escravos, né? Os escravos como uma consciência suprimida no mundo grego. Hoje em dia, você fala dos descendentes de escravos, que obviamente é uma coisa horrorosa que foi feita, não há a mínima dúvida quanto a isso. Entendeu? Você usa isso como uma espécie de silenciamento. O Aristóteles faz o contrário, ele faz as pessoas falarem. Então, eles falam coisas sobre o que está acontecendo. E o que está acontecendo é o seguinte, a agricultura foi para o caralho, os caras estão numa situação péssima, como é que faz? A agricultura é importante pelo seguinte, porque a guerra grega durava um dia, só um dia. Eles marcavam um lugar, se encontravam no campo e lutavam durante o dia inteiro até matar e morrer o máximo possível. E o que é curioso disso é o seguinte, que a guerra é tão associada à agricultura. Eles não podem abandonar o campo. Então eles marcam a guerra e vão lutar lá e vão embora. A guerra grega era muito, muito feroz. Muito feroz. Tem uma hora que ele fala da paz e Aristóteles diz assim, guerra, aquilo que escorre entre as suas pernas. Está falando sobre o mijo, né? A secreção, o mijo, defecação, porque era um negócio de medo. E eu pensei o seguinte, mas ele dava medo mesmo? Mas é claro que dava, olha só. Eles usavam capacete. Esse capacete, você tapava as orelhas. Você vivia numa colcha, numa concha, silêncio. Você não sabia nem o que estava acontecendo, porque ia por empurrão. Eram falanges, onde eles iam por empurrão. E outra coisa, se você caísse ali, você estava morto, né? Os que vinham atrás passavam por cima de você, seus próprios amigos. E outra coisa, eles usavam a lança. Então era uma coisa assim, impressionante a guerra grega. Tinha uma violência muito maior que a guerra moderna. Eu posso talvez estar dizendo que as pessoas vão recusar. Não, a guerra moderna é tecnológica. Realmente ela potencializa. Mas em determinado momento morria numa batalha grega, mais ou menos que morria na guerra do Iraque em um mês. É porque era muita morte, entendeu? Muita morte. Então eles estão com aquele negócio. Então ele diz assim, como acabar isso? Simplesmente ir acabando. E as pessoas vão embora, então as costas. E é sensacional, porque esse clima de que a gente deve dizer não, eu estou absolutamente convencido disso. Estou convencido de que o grande escritor, um dos grandes escritores sobre a mudança social, é um cara chamado Discurso da Servidão Voluntária. É o Pequeno Lagoa. Quer dizer, o redondo não. O redondo não, eu não quero isso. Isso eu preciso dizer. Eu acho que é interessante que você olhar para Aristóteles, você recupera esse universo, entendeu? Que é um universo que parece voluntarioso, é um pouco contra o hegelianismo, é um pouco contra o marxismo, é um pouco contra muitas coisas que a gente está acostumado. Mas eu realmente acho que a gente tem que dizer um vasto não a isso. Não é? Seria bom lembrar que o contexto do Lavoisier é a guerra, né? As guerras de religião, né? Devastaram, né? A França e outras partes ali da Europa depois da Reforma. Esse tema da religião não está fora do horizonte hoje, né? Porque o fanatismo religioso está pipocando para vários lados, não é só em religiões monoteístas, né? Está aí a Índia. E é aquilo que eu falo, a passagem ao ato. Isso é que dá medo, a hora em que os sociopatas assim, podem partir da ameaça para a ação. Isso que me mete muito medo. E no Brasil também. Olha só, um homem inteligente como você, Sérgio, que eu te conheço desde quando você era garoto, né? Desde de jovem, você era meu aluno. O negócio é o seguinte, você sabe que o homem inteligente, ele entre a ação e o resultado da ação, existe o discurso. Para essa gente não existe discurso. Não existe. Gente da política rasteira, gente como essas pessoas que a gente está falando, nem merece ser mencionado. Gente como Trump, Bolsonaro e coisas assim. Você, na verdade, tem ali uma pobreza que o discurso não quer. Você falou na questão do discurso, Neiva. Eu ontem estava vendo uma série aqui chamada Os Destinos de uma Nação, que é sobre o Winston Churchill. Mas o Churchill é aquele pré-guerra, né? No momento em que ele se vê num dilema seguinte, a Alemanha está invadindo já a Bélgica, a Holanda, a França, e a Inglaterra está dividida se pede arrego, pede um acordo de paz, ou se não aceita o acordo de paz e vai para a guerra. E ele é a favor de ir para a guerra. Assim, não podemos aceitar esse acordo de paz porque ele não vai cumprir, esse cara é maluco, né? E tinha uma parte do parlamento que defendia
tal do Chamberlain e o outro Halifax, sei lá, que defendiam de fazer um acordo através do Mussolini. E ele falava, não tem que fazer acordo nenhum e tal. E ele estava prestes a fazer um acordo porque tinha 300 mil soldados ingleses que estavam sendo encurralados na praia de Dunkerque, se eu não me engano, na França, e eles iam ser dizimados. E a Inglaterra ia ficar sem exército. Então, os caras nessa hora vieram forçar em cima dele, que era o primeiro-ministro, né? Churchill, tem que aceitar a paz, tem que fazer um acordo de paz. E aí ele resolve não fazer o acordo de paz. E aí o discurso dele na Assembleia é o que convence as pessoas, os deputados, a não aceitarem a paz e irem para a guerra, né? E aí essa decisão que define o destino da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, porque se ele faz o acordo de paz com Hitler tomava a Europa toda antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, né? Então é interessante essa coisa do discurso. Ele conquistou pelo discurso, né? Que ele era um cara do discurso, né? E aí isso é o problema. Quando todo mundo fala do livro no Brasil, eu não sei se vocês sentem essa coisa da maneira que eu sinto. Eu sinto o seguinte, a questão não é o livro, não é o volume livro, é o discurso. A questão são os argumentos. Sim. E qualquer pessoa pode chegar a qualquer conclusão. O problema não é a conclusão, o problema é o argumento. E no final da série, quando aí os dois perdedores lá, um comenta com o outro, mas o que houve? O que houve que ele conseguiu mudar a opinião de todo mundo aqui? Ele falou, é que ele botou a língua inglesa no campo de batalha. Essa é a última frase da série. Fala que ele trouxe a língua inglesa para o campo de batalha. E aí ele ganhou a guerra, ganhou aquela guerra que estava rolando ali, né? A importância da retórica, né? O interessante é que a retórica ela terminou aí também, né? Porque depois já é a retórica dos canhões e bombardeios, é outra persuasão, né? É a persuasão da mídia. Que é uma coisa que eu escrevi há muito tempo atrás, quando o Trump começava, eu estava vendo ele subir, né? Aí eu pensei o seguinte, na verdade, ele é um cara engraçado, porque ele não tem a menor sutileza. Não tem a menor sutileza. É uma pessoa sem a capacidade de entender o mundo que ele vive. Ele acha que o mundo dele é a vontade dele, e não é. Não é. Mas eu fico muito assim, como é que eu vou dizer, desapontado, que eu também não vejo no outro espectro alguma coisa que seja... Enfim, por exemplo, uma das grandes questões do Brasil, eu acho que houve um grande genocídio no Brasil, que é o genocídio da educação. Na verdade, a educação foi uma espécie de, como é que eu vou dizer, sufocada. Por exemplo, vocês não são um caso. E tanto o Cláudio como o Serginho, os dois tiveram uma educação pública, né? De alguma forma. Você na escola técnica, o Serginho menos, mas acho que menos. Mas, de qualquer maneira, havia uma preocupação com a educação, que é a criação daquilo que os gregos chamam de areté, que era a virtude cívica, a capacidade de argumentar, de conversar, de discutir. Eu gosto muito da Inglaterra, estou voltando de amores com a Inglaterra, porque pouca gente sabe, mas eu fui um aluno de uma escola chamada Camberwell, School of Arts and Crafts, que hoje é Camberwell College of Arts, que fez aquele cineasta chamado Mike Leigh. Ele era da escola, né? Mike Leigh, Victor Pasbora. Então, quando eu cheguei no Brasil para revalidar meu diploma, se negaram. Falei, então vou fazer o curso da PUC de volta. Por quê? Porque, na verdade, naquele mundo você tinha um negócio diferente, a discussão. Eu me lembro de uma cena que eu vi na televisão americana, inglesa, que foi o seguinte. O cara está conversando com o outro no bar, estão discutindo uma coisa, pega o copo e joga na cara do outro. Aí o cara passa a mão na cara e diz assim, agora eu espero os seus argumentos. Não é? Foi longa essa, mas enfim. Continue daí, senhores. Não faltam guerras, né? Eu queria ler um poema do Ted Hughes sobre guerra. É um poema que eu traduzi. Muito bem. Eu separei para ler aqui. É daquele livro Corvo, e o poema se chama... Deixa eu ver ali. Eu traduzi vários anos já. Corvo relata a batalha. O nome em inglês é A Crow's Account of the Battle. E diz assim: foi terrível a batalha. Era tanto ruído quanto os limites do ruído possível suportam. Eram berros mais altos, gemidos mais fundos do que qualquer ouvido aguenta. Tímpanos arrebentaram, paredes ruíram tentando fugir do ruído. Tudo se debatia numa via, pela surdez dilacerante adentro, como a enchente invade os antros. Os cartuchos estouravam como previsto,
Os dedos cuidavam para que tudo se desse conforme a exaltação e as ordens. Os olhos ilesos se enchiam de mortandade. As balas seguiam seu curso no contraste de pedra, terra e pele. Intestinos, cadernetas, miolos, cabeleiras, dentes, conforme leis universais. E as bocas gritavam mamãe, de súbitas trampas de cálculo. Teoremas rasgavam os homens ao meio. Olhos transidos em choque assistiam ao sangue escorrendo como de um cano de esgoto que desce no vão entre as estrelas. Caras que desabaram no barro atoladas no molde de suas máscaras. Sabiam que nem na superfície do sol aprenderiam mais nem melhor. A realidade transmitia sua lição, sua misturada de escritura e física. Aqui, o cérebro nas mãos, por exemplo. Ali, as pernas no alto de uma árvore. Não havia saída, a não ser pela morte. E aquilo mesmo assim continuou. Durou mais que muitas preces, muitos ótimos relógios, muitos corpos em excelente forma, até que os explosivos acabaram e sobreveio a maior fadiga, e o que restou olhou em volta em busca do restante. Então, cada um chorou, ou se sentou, exausto demais para chorar, ou se deitou, ferido demais para chorar. E quando a fumaça se abriu, ficou claro que aquilo já tinha ocorrido muitas vezes, e tornaria a ocorrer muitas vezes no futuro. E ocorria muito fácil. Os ossos se parecem muito com palitos e gravetos. O sangue se parece muito com a água. Os gritos se parecem muito com o silêncio. E as caretas mais horríveis com pegadas na lã. E dar um tiro na barriga de uma pessoa se parece muito com riscar um fósforo, ou encaçapar uma bola de sinuca, ou rasgar uma fatura. Despedaçar o mundo inteiro pelos ares se parece muito com bater uma porta, ou desabar numa poltrona exausto de raiva, ou ir despedaçado pelos ares você mesmo. O que ocorria muito fácil, muito sem nenhuma consequência. Os sobreviventes, então, se quedaram, e a terra e o céu se quedaram. Tudo levou a culpa. Não tremeu uma só folha, nem sorriu ninguém. É um belo poema. Esse livro é formidável. Esse poema é arrepiante, né? Arrepiante, o Corvo. É. Voltando lá atrás do que você estava falando das guerras na Grécia, tem uma coisa interessante que eu vi outro dia, que a guerra americana, a guerra civil americana, foi uma das primeiras em que os fotógrafos tiveram acesso, né, a cobrir, a cobertura, jornalistas e tal, a cobrir a guerra. Então, eu vi um documentário em que mostrava assim, que as pessoas, até então, as pessoas comuns, né, que não iam para a guerra, estavam muito contentes que iam poder ver a guerra, que não era só a guerra contada, né, por outra pessoa, os horrores da guerra e tal. Elas iam ver a guerra, né? E o que elas viram foi chocante, tão chocante, que elas tomaram horror pela guerra, né? Porque o cara está lá fotografando, então ele pega um monte de imagens que as pessoas... A imagem, como se diz, né, fala mais do que 1000 palavras, né? Então, quando você via aquela imagem de uma pessoa trucidada ali, aquilo tinha um efeito contrário ao que ela esperava. Ela esperava que ia haver um espetáculo, né? O espetáculo da guerra, que é meio assim como, por exemplo, quando existe uma narração de um campo de batalha, é uma narração geralmente literária, né? Então, tem um glamour nisso, mesmo que seja uma coisa meio mórbida, tem um glamour nisso, né? A maneira de você narrar, você glamouriza de uma certa maneira. E ali não tinha glamour nenhum. Então, foi um choque muito grande para o povo americano que se reunia para ver, né, o resultado da guerra e tal. Quando se deparava com aquelas fotos, ficava escandalizadas, né? Eu vi uma charge do Arueira, que é um chargista realmente genial, né? Que é um verdadeiro cronista assim, desse tempo de polarização. Essa charge é maravilhosa. É um campo assim, de crânios, esqueletos, assim, um cenário horroroso. E no meio, 2 poltronas em que estão sentados o Trump e o Netanyahu, e o Trump pedindo o Prêmio Nobel da Paz. O Netanyahu diz assim, menos, Trump, menos. E a legenda, eu lembrei por isso, a legenda era: uma imagem vale mais do que 1000 palavrões.
Muito bom. O Aroeira é muito bom. Aroeira Mas você sabe de uma coisa que é engraçado, porque no mundo grego, eles faziam assembleia, né? Eles determinavam quem era general também pela assembleia. E tinha uma coisa interessante, que era o seguinte, você votou, mesmo que você tivesse perdido, se a sua posição não tivesse sido vitoriosa, você saía dali, botava o colete e ia para a guerra. Esses caras ficam ordenando bombardeamento no escritório de ar-condicionado de Washington. Isso é imoral. Eu acho imoral. Pelo menos põe lá, vai, senta, vai, luta. Nem isso ele faz. Manda o drone, né? Manda o drone e os nerds pilotando o drone. E o que é engraçado do drone é que o drone é, na verdade, uma arma do pequeno. Porque foram coisas usadas. Quem produz drones para a Rússia, para a guerra, para a Ucrânia, é o Irã. Você nunca pensaria que ele fosse um país, fosse um produtor de armas, mas é. Eu acho isso uma coisa trágica. Mas, Neiva, deixa eu só lembrar uma coisa, que eu acho que a gente, nesses 2 programas que a gente fez sobre guerra, a gente não falou sobre a Guerra de Canudos, né? Ah, sim, claro. Eu acho interessante, assim, e a Guerra de Canudos, a primeira leitura que eu tive da Guerra de Canudos foi através de um livro do Mário Vargas Llosa, acho que é A Guerra do Fim do Mundo. Que é um livro maravilhoso, assim. Eu não tinha noção do que era a Guerra de Canudos. Aquela guerra podia ser em qualquer lugar, né? Mas era aqui no Brasil. E muitos anos depois é que eu fui ler Os Sertões. É um livro completamente diferente, com outra visão, mas é engraçado, né? Que é a mesma guerra, mas assim, é um efeito completamente diferente. Porque, primeiro, né, que Os Sertões foi escrito na época em que a guerra se deu e estava rolando, né? E o livro do Mário Vargas Llosa foi escrito décadas depois, já talvez baseado nos Sertões, né? Então já é um outro livro, é outra história. O Euclides, ele tinha uma visão sobre o Brasil. E ele estava lendo, era um ensaio sobre o Brasil. Com essa terra, o homem acaba com a luta. Que ele na verdade, é um cara genial. Todo mundo fala hoje em dia do Machado, e loas ao Machado, evidente. Mas também o Euclides tem coisa extraordinária. A descrição da batalha é absolutamente fantástica. Pelo menos assim eu me lembro. Assim. Eu estava até pensando em dividir esse nosso programa em A Terra, o Homem e a Luta. Que no caso da Terra, é o homem contra a Terra também, né? E a Terra contra o homem, né? Porque é o homem tentando conquistar a Terra, mas a Terra contra o homem, porque ela que expulsa os caras, né? Ela que traz as doenças, ela que não dá o alimento que o cara espera, vai para lá com a família, e a Terra nega esse alimento. Então acaba virando uma guerra contra a Terra, né? Que começa como uma guerra pela Terra, e depois vira uma guerra contra a própria Terra, né? Isso é muito interessante. E também a maneira como o Brasil se deu conta dessa região do Brasil, que é o sertão, a partir do livro do Euclides, né? Porque até então o Brasil vivia para o litoral e para a Europa, né? Assim, ninguém olhava para dentro do país, né? E a partir desse livro que... costas para o país. O Brasil tem essa coisa estranha. Ele via, não sei se é herança portuguesa, eu não sei se é português, é o homem do mar, né? Pelo menos tem sido, se for, foi até. Mas o Brasil não, acho que não olha para o interior. Ele não olha para o interior. E o que acontece, anos de negligência, dá isso aí. Ele diz claramente, quando não há justiça, você tem violência. Eu ouvi uma coisa interessante outro dia. Basta ver o morro aqui no Brasil, né? Os morros, que são dominados por facções, né? Que se chamam favelas por causa da vegetação lá de Canudos. Favela, né? Do morro da favela que tinha no Arraial. E depois foi para esses lugares, essas favelas, que vieram os sobreviventes das guerras, vieram morar, né? Vieram viver, né? Está tudo interligado, tudo dominado. Então, assim, sufocante. E veja que o Euclides escreveu isso há muito tempo atrás. Parece que não tem repercussão. É estranhíssimo. Eu acho que o Brasil às vezes é um país estranho, um país esquisito. Mas as pessoas não lerem, né? Quer dizer, a escola não dá para ler. Você sabe. E Os Sertões também é um livro difícil de ler, né? Assim, para um leigo. É um português mais enrolado. Mas ele realmente merece ser lido. Eu acho que a escola tinha que dar. Poxa. Mas acho que nem os professores leem, né, Os Sertões, então como é que como é que os alunos vão ler, né, também? Pois
Não, é muito negligenciado, assim, o Brasil joga fora tudo que conquista, né? Desperdiça, quer dizer, você tem o Euclides, tem o Cláudio Manuel da Costa, tem Machado de Assis, tem uns caras, assim, incríveis, uma Cecília Meirelles, não tem. Dionélio Machado, o Dionélio, os ratos dele é um livro extraordinário. Mas aí parece que nada repercute. Você tem que ler, é preciso criar um mercado de leitores. Por exemplo, é inacreditável que no Brasil não tenha uma edição decente do Vieira. Não tem antiga. Então você tem que comprar no sebo. É muito triste isso, porque é como se o país estivesse dando dado de costas, estivesse em guerra com o próprio país. Eu acho que é uma coisa que a gente não entendeu ainda, que o Brasil vive em guerra com ele mesmo. Agora, apesar disso, a gente também não lembrou da Guerra do Paraguai, né? Que também foi... Até quando Mas eu não lembro. Qual uma grande obra sobre a Guerra do Paraguai? Não tem. Agora acabou de sair... Solano Lopes. Agora acabou de sair um romance que eu não li ainda, estou muito curioso para ler. É do Hugo Brasil, que é muito bom. Sobre a guerra, né? Chamado Paraguai. Teve uma trilogia alguns anos atrás que eu esqueci o nome do autor que escreveu uma trilogia sobre a Guerra do Paraguai e era romanceado também, mas eu não consigo lembrar o nome do autor, nem o nome da trilogia também. A Guerra do Paraguai foi uma guerra violentíssima. As guerras daquela época também, né? Eram guerras sem nada. Guerra de extermínio. Guerra de extermínio. Guerra que meio preludia as guerras do século XX. Né? Uma guerra total, assim. Parece... tem a guerra para encontrar e trucidar o Saddam Hussein lá no meio, né? Agora eu lembrei também quando o Cláudio falava das fotografias na Guerra Civil, teve fotografia também na Guerra do Paraguai, mas muito menos, né? Mas eu vi uma vez uma exposição no Memorial da América Latina em São Paulo, há muitos anos já, de um jornal manuscrito que os soldados paraguaios faziam, e esse jornal era ilustrado com estilogravuras que tinham assim o papel que a fotografia de guerra teria, né? O artista tentava na estilogravura documentar, né, aspectos do cotidiano da guerra, às vezes do combate, às vezes da volta dos soldados feridos, coisas assim impressionantes, me marcou muito isso. Lá no Brasil, foi uma televisão pública. Americana ainda tinha, agora não sei o que vai acontecer. Eu acho que as pessoas entenderam errado. O Brasil não precisa só de comida, não. O Brasil precisa de comida espiritual. Sabe uma coisa que eu sinto falta aqui no Brasil? Eu sou um homem de audiovisual, né? Uma série sobre grandes escritores brasileiros, mas assim, voltados para estudantes mesmo, né? Para gente interessada. Claro que aí não vai fazer uma coisa chapa branca, né? Mas assim, uma série documental. A gente tem pelo menos 30 grandes escritores ao longo da história que mereciam, pela importância deles, histórica, social e literária e cultural, mereciam um destaque, porque muitos deles resumiram o espírito de uma época, né? Então, uma vez sugeri fazer isso para uma TV, não sei qual foi a TV, uma TV pública dessas, nem me responderam, assim, não tive nem resposta. E era um projeto desse, né, de documentar a partir da obra deles, a vida e obra, né, você documentar uma parte da história, né, do período em que o cara viveu, como é que era e tal, e destacando a obra do cara, né. Por exemplo, se fala no dono de terras e, de outro lado, o camponês. O que se esquece é o intelectual da cidade do interior. Eu sou produto disso. H. Dobal, que você conhece, né, Cláudio? Sim. H. Dobal era amigo do meu pai, ele ia lá em casa. Entendeu? Que é o intelectual da cidade do interior, que é um homem, não vou dizer derrotado, mas um homem que sabe que não vai o barco não vai virar de acordo com o que ele quer, mas ele continua lutando. Obras extraordinárias, pequenas, mínimas, foram perdidas, pelo menos perderam na memória. Isso é um absurdo. Eu já vou ficar com raiva. Eu não consigo ver isso aí. E, aliás, acho que houve um grande erro no Brasil, que as pessoas não discutem, que está se tornando naturalizado, entregar a indústria da opinião a umas poucas famílias. Isso é um desastre. É um desastre democrático, um desastre político, um desastre social. Aí você olha assim e diz, porra, mas como? Não dá. Para mim não dá. Entendeu? Então, o que a gente faz daqui diante, gente? Poesia. Isso aí. Não, vou dizer um poema que é do Livro dos Camalhões.
chama Eu Defenderei o Amor até o Fim, que fala um pouco de guerra, mas sob outro aspecto, né? E o poema fala assim: eu defenderei o amor até o fim, serei uma muralha de músculos contra as hordas assassinas. Os senhores da alma tentarão comprar a minha, mas eles podem apontar 100.000 canhões contra o meu peito. Nada feito. Eu defenderei o amor até o fim. Pegarei em armas, combaterei com meus versos, até nos confins do universo sem fim. Ficarei rouco, perderei para sempre a minha voz, mas 1 milhão de sóis falarão por mim. E mesmo que os deuses me abandonem, mesmo com o coração corroído por uma paixão cupim, mesmo assim, eu defenderei o amor até o fim. Maravilha. Lindo. Poema da época dos Camaleões. Os dois, né? Os dois, porque a tradução do Corvo também longa incrível. Agora é interessante como a gente pega essa coisa e vai acompanhando. O que é engraçado quando o Clough diz a questão do... O Antônio Conselheiro, para mim, era muito claro quando eu vi o Deus Diabo na Terra do Sol. Que ele era uma figura que o sertão vai virar sertão. Não era tão distante assim. Aí depois você recupera através do Mário Vargas Llosa, que achava o Euclides um escritor extraordinário, que achava que a maior descrição de batalha não era a batalha de Caporetto do Hemingway, nem as do Tolstói, mas do Euclides. A descrição do Euclides da guerra é extraordinária. Não é? Eu 2 vezes para meus alunos na faculdade, eles ficam de queixo caído totalmente de personagens. E ele muda a prosa, né? Ele tem uma prosa ensaística da Terra. Terra difícil. Vira uma época. É um livro literário. O livro ganha um teor épico, enfim, né? Na parte da guerra, né? É um livro inqualificável, né? Não tem... Parece um ensaio sociológico, depois vira um ensaio... Primeiro um ensaio... Não, tem uma hora que ele começa a falar dos minerais e das plantas, né? Então, assim, aí vira um botânico. O cara é muito foda. Um épico que está ali denunciando um crime, né? Que é, quer dizer, o massacre que foi aquilo, né? Quer dizer, aquele Canudos não se rendeu, mataram até o último, né, combatente, né? E depois tem a descrição daqueles episódios grotescos, né? Que levam a cabeça do Antônio Conselheiro para... Nossa, horrível, terror total. Agora, o interessante no Euclides, que o Euclides não é visto como um artista, mas ele é um artista assim, supremo. Sem Você dúvida. vê que ele inventa um gênero que não tem forma. Primeiro ele fala de geografia, ele fala sobre uma espécie de antropologia que ficou passada, né? Então, que na verdade, ele é muitas críticas. Eu demorei a ler Euclides, por quê? Porque todo mundo dizia, não, Euclides tem uma sociologia velha. E mas não é isso, não é essa a questão. A questão é outra. A questão é como é que ele consegue fazer uma obra de discursos que se aproximam ao objeto, sem a visão do artista. O Brasil precisa acabar com essa celebração do burocrata. Não, e tinha uma coisa importante no Euclides também, que ele buscava a palavra exata para descrever o que ele queria descrever. Então, isso, assim, ele buscava isso. Ele não facilitava a vida de ninguém, mas também não dificultava. Era a palavra exata. Essa palavra, eu estou usando essa palavra porque é essa palavra que define o que eu quero dizer aqui, né? Então, isso é incrível, assim, no artista, né? Essa busca pela palavra exata ali, né? Isso ele fazia com muita maestria também. Eu realmente acho que o Brasil tinha que ter as notas dos grandes mentes dele. Você veja bem, o inglês tem a nota do Darwin. Claro, não tem nada de estranho nisso. O Brasil não tem na celebração. Tem algum escritor memorável? Machado em notas? Eu não sei porque eu não uso mais nota do Brasil, não é dinheiro. Nas cédulas. Não uso cédula há tanto tempo que eu nem sei mais. Tinha uma época que tinha Drummond, Cecília, Mário de Andrade. Tiveram cédula? Agora eu acho que não tem, não. Olha, abraços para os dois, hein? Grande abraço, Neiva. Valeu. Abração, Sérgio. Bom ver vocês aí de volta aí.